Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui, mais um dia na presença do Senhor. Ontem iniciamos mais uma semana, ontem tivemos um probleminha aí no final. Acabei ficando sem internet, a internet caiu, não consegui retornar, mas eu tenho certeza que você entendeu qual era o propósito de Deus com a mensagem que Ele liberou sobre as nossas vidas ontem. Amém? Eu tenho certeza que ficou claro para todos o que Deus queria falar aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e vamos para cima mais um dia. Vamos continuar buscando a presença de Deus. E hoje é o último dia que eu quero falar, é o último ponto que nós vamos falar especificamente sobre ter intimidade com Deus, sobre ter intimidade com o Senhor, sobre buscar essa intimidade. Quais são? Porque nós estamos falando aqui das missões, das ações que nós precisamos ter, do pensamento que nós precisamos ter, do que nós precisamos fazer para buscar intimidade com Deus, para ter intimidade com Deus. E que é um dos propósitos que Ele nos colocou aqui, pelo qual Ele nos colocou aqui nessa terra. Amém? Ter intimidade com Ele. E ter intimidade com Ele é também se preocupar, assim como Jesus se preocupou com as coisas do reino, nós nos preocuparmos também com as coisas do reino. Então eu quero compartilhar nessa manhã Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo de número 9. Verso de número 30, eu vou ler a partir do 35. Amém? Bom dia, Sá, bom dia, Tia Dice, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Então, Mateus 9, 35 diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e de enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Há muito o que ser feito, poucas pessoas estão dispostas a fazer. Há muito o que ser feito pelo reino de Deus. Muitas pessoas a serem alcançadas. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Muito há que ser feito. Bom dia, mãe. O próprio Jesus, vendo a multidão, a multidão cansada, a multidão seguindo, a multidão exausta, ele comparou aquela multidão a um rebanho que não tem ovelhas. E aí eu te pergunto, o que mudou? O que mudou nos tempos de hoje? O que mudou nos dias de hoje? O que nós vemos nas ruas hoje? O que nós vemos na vida das pessoas hoje? Não é diferente. O que a gente tem visto nos dias de hoje não é nada diferente. As pessoas estão cansadas, correndo atrás de coisas que não vão levar a lugar nenhum. As pessoas estão exaustas, correndo atrás muitas vezes de ensinamentos que não estão agregando nada em suas vidas, ou correndo atrás de riquezas que, como nós já vimos, o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem toma conta. Correndo atrás das coisas desse mundo e se cansando cada vez mais. Se cansando cada vez mais e cada vez mais infelizes. Cada vez menos satisfeitos com as suas vidas e cada vez se entregando mais. E é muito claro, é muito fácil de ver. Não precisa ir muito longe você olhar para os lados e ver pessoas que têm muitas coisas,
sabe, que ao longo de suas vidas adquiriram muito, adquiriram riqueza, adquiriram sucesso. E a gente descobrir que no fundo essas pessoas são pessoas infelizes. Estamos vendo tantas situações dessas. E nesses tempos em que muita coisa mudou, né? Isso é muito fácil de ver, principalmente através da vida dos artistas que não tem hoje muita opção, não tem hoje muita opção de trabalho, muita opção de fazer, com tantas coisas paradas. E a gente vê muitos dando a volta por cima, vê muitos se reinventando, vê muitos conseguindo fazer algo diferente. Mas a gente vê muitos caídos e derrubados na depressão. Assim estão as ovelhas do Senhor. Assim está o povo, na verdade. As ovelhas do Senhor têm um pastor. O povo é que está perecendo. E a comparação que ele faz é exatamente essa. O povo está cansado. As ovelhas estão exaustas, as pessoas estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. Estão perdidas, estão sem direcionamento, estão andando em vão, sem nada encontrar. E quando ele fala aos discípulos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, é disso que ele está falando. Os trabalhadores não estão conseguindo chegar a todas as pessoas, não estão conseguindo alcançar todas as pessoas. E muitas vezes o que nós acabamos fazendo, nós acabamos nos pegando a outras palavras, a outros ensinamentos e acabamos anunciando o evangelho, evangelizando, pregando para as pessoas e aí a gente entra no estado de comodismo dizendo... eu entreguei a palavra, eu fiz a minha parte, agora quem convence é o Espírito Santo. Será que essa é a postura adequada de um cristão? Será que isso está nos levando para mais próximos de Deus? Ou será que o que Deus espera de nós é que nós possamos nos preocupar com o reino de Deus, assim como Jesus nos preocupou? Nós começamos essa série de mensagens falando justamente acerca disso, que Deus enviou Jesus Cristo. E o que Jesus fala para os discípulos é: eu os envio assim como o Pai me enviou. Deus enviou Jesus Cristo com um propósito. Jesus Cristo nos enviou com um propósito. Nós estamos nos preocupando com o reino de Deus, como Jesus Cristo se preocupou. Nós estamos nos preocupando com a falta de trabalhadores para poder alcançar todas essas pessoas que estão cansadas, que estão exaustas como ovelhas sem pastor. E aí ele termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que Jesus quer dizer com isso aqui? A gente anuncia o evangelho, a gente evangeliza, a gente entrega a palavra de Deus. Mas muitas vezes o que a gente não entende é que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, e muitas vezes esses principados e potestades é o que impedem as pessoas de se achegar a Deus, é o que impedem as pessoas a se achegar ao reino para somar nessa seara, para poder alcançar mais pessoas e isso virar um ciclo que cresce a cada dia. Os principados e as potestades é o que tem impedido. Então o que é que cabe a mim e a você que já conhecemos a palavra de Deus? Cabe a mim e a você que já estamos como trabalhadores nessa seara, que já estamos tentando fazer, que já estamos tentando ajudar o reino de Deus. A nós cabe orarmos, rogai a Deus que toda dificuldade, toda dureza de coração, tudo que tem impedido essas pessoas de se achegarem, tudo que tem impedido essas pessoas de trabalharem, se empenharem no trabalho do reino, que possa cair por terra em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós temos medo de orar por certas coisas, porque nós sabemos que tudo tem um preço. E essa nossa oração também vai ter um preço. Mas o que nós precisamos entender é que para estarmos próximos de Deus, para cumprirmos o nosso propósito, nós estamos aqui
enviados por Jesus, como Deus enviou o próprio Filho, com propósitos nessa terra. E se a preocupação é, temos poucos trabalhadores, a preocupação é com o reino de Deus. Se Jesus tinha essa preocupação, para termos intimidade com Ele, nós precisamos nos preocupar com a mesma coisa. Precisamos rogar a Deus para que Ele mande trabalhadores. E não é que Ele mande trabalhadores de outros lugares para fazer o sobrenatural onde nós estamos. É que Ele mande trabalhadores que ainda não o conhecem, para que venham somar conosco e que nós possamos criar um exército disposto a arregaçar as mangas e trabalhar nessa seara. Que nós possamos não simplesmente evangelizar a partir de hoje, não simplesmente entregar a palavra de Deus a partir de hoje, mas que nós possamos orar por todos aqueles que nós já alcançamos um dia e que ainda aguardam por conversão, ainda aguardam pelo toque especial do Espírito Santo dentro de seus corações. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você possa virar essa chave, transformar esse pensamento e se tornar um verdadeiro evangelista, preocupado com as coisas do reino de Deus. Amém? Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim.